Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 750. Capítulo 23 da obsessão. E ainda nós estamos tratando do tema subjugação. Subjugação. Você me desculpe porque a cabeça está meio lenta, mas a gente consegue. Subjugação. Então, para nós, sinônimo da subjugação. Por isso, dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se segundo. Porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho. Então, tem muitas pessoas, Kardec está querendo dizer aqui, eu vou tentar simplificar. Tem muitas pessoas que, por isso que Kardec procurou mostrar que a possessão, o termo possessão é sinônimo de subjugação. E ele procurou mostrar também que, por esses motivos, né? Porque muitas pessoas, não raciocinando, a possessão leva a crer também que, usando-se o termo possessão, e não subjugação. Porque a subjugação é uma influência. A possessão é o mesmo que muitos seres em casas espíritas, que não tem lá muito conhecimento, acreditam que o espírito entra no médium. O espírito incorpora no médium. E espírito nenhum entra no médium, espírito nenhum incorpora no médium. O único espírito, eu posso te dizer uma coisa? O único espírito que encontra-se incorporado no meu corpo e o único, enquanto eu viver aqui na Terra, vai ser ele, o único, é o meu eu. O único espírito que encontra-se incorporado no meu corpo é o meu eu. No teu corpo, o teu eu. E assim sucessivamente. Os espíritos se manifestam através de sintonia. O espírito, eu já disse isso aqui, mas através desse processo aqui eu tenho que explicar isso novamente. O espírito, ele pode irradiar distância de milhões de quilômetros, a depender do espírito e a depender também do médium e a depender também dos mentores espirituais para quais finalidades. Então, gente, o que eu acabei de dizer aqui agora dá para escrever uma enciclopédia, que eu procurei resumir em poucas palavras. Raciocine para você ver, porque isso é muito grande o que eu acabei de dizer aqui agora. Eu resumi em poucas palavras. É a mesma coisa que pegar um copo com suco de laranja e tomar e falar, nossa, mas que suco delicioso. Você observa que ao tomar o suco e dizer assim, que suco delicioso, eu não preciso narrar todo o processo desde quando a semente foi introduzida no chão, né?
até chegar a se tornar um suco ali naquele copo. É o que nós acabamos de fazer aqui agora. Então, espírito nenhum incorpora. É porque o espírito que incorporou lá hoje, é porque o espírito que entrou no médio lá hoje, isso é falta de conhecimento, gente. E enquanto vivo eu vou bater nessa tecla. Não tem problema. As pancadas depois. Os espíritos, eles se manifestam através da sintonia, através da vibração. Semelhante atrai semelhante. Através das energias. Igual um canal de televisão, você está assistindo um canal, você muda para outro canal. Você sintoniza outro canal. É assim. Então observa, não há necessidade que a emissora entre em você, que ela incorpore em você. Você é que decide qual canal que você quer assistir de acordo com a tua moral. Por que de acordo com a tua moral? Porque existe canais de televisão que se você apertar a televisão sai sangue. Então, se você preza por coisas mais nobres, procura alguns canais que você vai encontrar lá no History, por exemplo, histórias da humanidade, histórias da Terra, da geografia, da geologia, matemática, aulas de inglês e de outros idiomas, músicas clássicas, o renascentismo. Então tem tanta coisa boa, não tem, gente? Depende da pessoa. Então, e outra coisa também, muitas pessoas acreditam, por incrível que pareça, tem pessoas na Terra em 2022 que acredita que, por exemplo, o espírito de fulano pode vir e entrar no meu corpo e assumir o meu corpo, assumir a minha personalidade por uns 40, 50 anos aqui na Terra. Isso não pode. Por isso que Allan Kardec aboliu esse termo possessão. Por isso o esclarecimento. Porque é lamentável que tem pessoas que acreditam. Por exemplo, vamos pensar assim, com todo respeito. A tua mãe falece. Tá bom. Tua mãe faleceu. Mas o espírito da tua mãe vem lá e entra no corpo da tua filha. Você entende que isso é só uma comparação. Ela entra no corpo da tua filha e ela assume o corpo da tua filha por mais uns 40, 50 anos. E nunca mais o eu da tua filha retorna àquele corpo. A tua mãe assume o corpo da tua filha. Eu estou usando a tua filha desse jeito só para ficar facinho, para você entender. Então, o espírito da tua mãe vem, assume o corpo da tua filha e permanece ali durante 40, 50 anos. Só que daqui 40, 50 anos, o espírito da tua mãe, vamos usar aquele termo, aquele corpo morre. Você nunca mais vê o espírito da tua filha naquela existência, você não vê ela mais, porque você só vê o espírito da tua mãe, você só vê a tua mãe ali agindo,
E isso é inexistente. Isso é contrário às leis divinas. Por isso que Kardec, sabiamente, tratou-se de esclarecer. Olha só para você ver. Olha só para você ver. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Eu estou tratando disso, só que de uma outra forma. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por 2 motivos deixamos de adotar esse termo. Por 2 motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente. Criados para o mal. Deus, vamos usar aquele termo, nos criou simples e ignorante. Ignorante de conhecimento. Simples de conhecimento. Simples de simplicidade. Sem conhecimento, sem nada. Agora, esse criou, isso é relativo, que eu não vou tratar aqui agora. Então, para o mal e perpetuamente votados ao mal. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, ou quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho. É o que nós acabamos de dizer aqui agora. Que muitas pessoas acreditam que o espírito de fulano, ciclano e bertano pode entrar no corpo fulano, ciclano e bertano e passar a morar ali, a residir ali mais 40, 50 anos. Isso não existe. Seria a mesma coisa que o espírito de um ser humano reencarnar no reino animal através de uma vaca, através de um rato, através de um macaco, porque você sabe que na Índia eles acreditam, né, que a vaca, ela é a reencarnação de um ser assim, né, familiar. Rato, macaco, na Índia, em determinados lugares, são adorados porque eles acreditam que é a reencarnação de algum parente. Que até certo modo eu não discordo não, porque se eles disserem assim que tal pessoa reencarnou num boi, num cavalo, eu não discordo disso não, porque tem seres humanos, né? Ou o contrário, que certos cavalos, que certos boi reencarnou em algum ser humano, eu não discordo disso não, porque tem certos seres humanos que são pior que cavalo. Mas isso é só uma psicologia. De um corpo por um espírito estranho. De uma espécie de coabitação. Olha só, é o que nós estamos dizendo aqui. De uma espécie de coabitação. Coabitação. Isso é inexistente. Ao passo que é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. No sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. É o que nós temos dito aqui. A obsessão simples não deixa de ser obsidiados, subjugados, também fascinados na obsessão simples. A fascinação não deixa de ser o reflexo
de uma obsessão, subjugação e fascinação ao mesmo tempo, na fascinação ao mesmo tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com certos termos, porque certos termos tem vários significados. Então, se a pessoa não prestar atenção, usa-se aquele termo aqui da Terra, né? A pessoa acaba comendo gato por lebre. A verdade é essa. Ainda bem que Allan Kardec veio e separou o joio do trigo para que ficasse mais fácil a nós o entendimento. Mas é impressionante como muitas pessoas não conseguem entender. Como, por exemplo, existem pessoas que acreditam ser possível, depois que uma pessoa morre, então ali o corpo está sendo velado, né? Então tem pessoas que acreditam que aquele corpo ali pode ser assim, habitado, ou como está escrito aqui, né? Coabitação de um outro espírito estranho. Então, por exemplo, uma pessoa que desencarnou há 6 meses atrás, esse espírito está ali no velório. Então ele aproveita e entra naquele corpo físico, ainda dá uma espreguiçada, começa a bocejar. Ai, graças a Deus, encontrei um outro corpo físico. E dali ele se levanta e vai viver a vida dele usando aquele corpo físico. Isso é possível? É lógico que não é possível. Por milhões de outros fatores. Um deles é o fato de isso ir contra os desígnios das leis do Criador. Nós temos que entender que aquele organismo físico, ele faz parte, esse organismo físico aqui, ele faz parte de uma programação reencarnatória elaborada antes da concepção. Antes da concepção. Isso aqui não foi elaborado no ato da concepção. Tem muitas pessoas que dizem assim: quantos anos você tem? Aí você diz assim: eu tenho 20 anos. Ora, mas seria 20 anos e 9 meses ou 20 anos? Porque principalmente, eu tenho 53 anos e 9 meses. Porque, de acordo com a programação reencarnatória, passa a se contar do momento da concepção. E não a partir do momento que a criança nasce, ali no momento do parto. É óbvio que é tido dessa forma aqui na Terra, porque é a lei do homem. Mas nós não podemos nos esquecer que existem 2 leis: as leis de Deus e as leis do homem. Mas prevalece e sempre prevalecerá as leis
divina. Agora, isso também é relativo, porque faz parte de uma psicologia. Por isso que a gente vai lá na frente e depois a gente volta. Porque eu não sei se você sabe, não há como, por idade, dar uma idade ao espírito. Quantos anos o meu eu possui? Eu não sei. Porque aqui na Terra, 53 anos. Mas eu não sou o que aqui na Terra se encontra. Eu estou o que aqui na Terra se encontra. Eu estou. Eu não sou Luiz Antônio, eu estou Luiz Antônio. Mas para muitas pessoas existe uma grande dificuldade em compreender estas questões, que são questões muito fáceis de ser compreendida. Mas a gente respeita, né? Então você entendeu com relação à palavra subjugação, né? A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos. Para o espírita verdadeiramente espírita, não existe possessos. No sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Agora, juntando-se os três, cria-se o obsessor. É esse ponto que eu queria chegar. Juntando-se o obsidiado, o subjugado e o fascinado, cria-se o obsessor. É tão interessante isso. É uma delícia. Eu não sei se é porque eu lido com isso 24 horas. Gente, quando eu consigo respirar assim, ó, eu agradeço a Deus. Porque tem hora que eu não posso. Tem hora, não é que eu não posso, tem hora que para mim respirar é um sacrifício. Mas por quê? Porque eles interferem no meu diafragma, eles interferem nos meus broncos pulmonares. Mas os bons espíritos não podem fazer algo por você. Vó Leontina está aí do teu lado. Se eles quiserem fazer algo, eles podem. Mas existe o tal do livre-arbítrio aqui. Que eu, sabendo que não sou merecedor, eu digo a eles assim, ó, não toque naquilo que é meu. Porque você há de convir que esses obsessores são meus. Eu que os prejudiquei de alguma forma. Eu que, em certo momento, levei eles a se equivocarem. Então, eu que devo trabalhar para tentar mostrar a eles um outro lado. Nem que me custe a vida física, mas a vida prossegue, gente. Essa não é a única vida física. Depois desta vida física aqui, existe a vida espiritual. Depois existem outras oportunidades reencarnatórias. Não existe o fim. Não existe o inferno, não existe o limbo, não existe nada disso. Você entendeu? Como eu estava dizendo no outro vídeo, tem pessoas que chegam à casa espírita, eu não aguento esse obsessor, retira ele de mim. Aí vai aqueles falsários, aqueles charlatões médios e presidentes tentando afastar os obsessores daquelas pessoas. Isso é falta de caridade.
Isso é falta de respeito para com o obsessor. Por quê? É a lei de causa e efeito, de ação e reação. É a lei de atração. A mosca, ela pousa na ferida porque ela encontra a ferida aberta. Porque se a ferida estivesse tapada, a mosca não pousaria ali. Eu prejudiquei tanto alguém. Que mérito eu tenho para me ver livre daquele ser? E outra, gente, o amor que eu sinto pelas pessoas, pelos seres em processo de evolução é tão grande que amar apenas os bons, que mérito há nisto? Nós temos que amar também aqueles que nos testam, aqueles que nos põem em prova a nossa paciência. O mérito está em amar aqueles que nos odeiam. O mérito existe em amar aqueles que nos detestam, aqueles que nos querem matar, e não aqueles que passam a mão na nossa cabeça. Não há progresso nenhum, não há evolução nenhuma nesse sentido. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.